Novo jogador do Corinthians nós vamos anunciar logo, porque tem 90% já de acerto entre Daverson e Corinthians. Daverson que foi um pedido exclusivo do técnico Antônio Oliveira, que não abre mão desse jogador, gosta muito dele, e o Antônio Oliveira quer o Daverson no Corinthians, o que dividiu muito a opinião do torcedor, porque tem torcedor bravo demais aí com essa história de repente o Daverson chegar no Corinthians. Eu até lembrava aqui de uma história, né, de um jogador que teve assim uma repercussão muito ruim quando o Corinthians contratou e foi vítima de protestos, de ameaças e tudo mais. Foi o Paulo Nunes. Lembra quando o Paulo Nunes veio jogar no Corinthians? A torcida do Corinthians não aceitou de forma alguma essa contratação. Eu lembro que até cheguei a ir em alguns jogos do Corinthians no Pacaembu, onde a torcida do Corinthians cantava. Sempre quando o Corinthians entrava em campo e o Paulo Nunes estava jogando, a torcida do Corinthians cantava: Paulo Nunes, preste atenção, muito respeito com a camisa do Timão. E só que a torcida do Corinthians nunca engoliu, e o Paulo Nunes sofreu com o tempo que ficou no Corinthians, até que ele não aguentou mais e pediu para ir embora devido ele sofrer ameaças e tudo mais. Paulo Nunes chegava a andar com 3 seguranças particulares quando ele veio para o Corinthians, e a torcida do Corinthians o ameaçou. Foi uma série de coisas que fizeram para que ele pudesse deixar o Corinthians, e o Vanderlei, na época técnico do Corinthians, queria que ele ficasse, mas ele não aguentou a pressão e foi embora. E agora o Daverson, né, que também tem um histórico aí de provocações contra a torcida do Corinthians, segurando faixa, chupa gambá, xingando até o ex-apresentador, o ex-jogador craque Neto, apresentador dos Donos da Bola, e incentivando ali a torcida do Palmeiras xingar o Neto também, assim como ele com aquela faixa ali desrespeitou a torcida do Corinthians. Então o torcedor corintiano não se esquece disso. E aí o pessoal pergunta: Edu, e o que você acha do Daverson? O que eu acho? É um jogador polêmico, é um jogador raçudo, é um jogador briguento, é um jogador que tem a cara do Corinthians, tirando essa rivalidade do Palmeiras, porque falta isso nesses jogadores do Corinthians. Jogadores com vergonha na cara, jogadores com raça, com brio, que entendam o que é o Corinthians e podem falar o que for do Daverson, mas raça nesse jogador não faltaria. Daverson vindo, a contratação dele se confirmando, é um baita de um jogador, porque se ele faz um gol no clássico, principalmente contra o Palmeiras, e vai para a torcida do Corinthians abraça ele, porque da mesma forma que ele fez lá atrás, se ele faz um gol, por exemplo, contra o Palmeiras e pega uma das faixas, o Palmeiras não tem mundial, 51 é pinga, cai nas graças da Fiel. Então a gente sabe como o torcedor do Corinthians ele ao mesmo tempo que ele cobra, ele ao mesmo tempo é aquele torcedor que é apaixonado por jogadores de raça. Eu sei que muita gente vai discordar, vai falar: você tá maluco, jamais, esse cara no Corinthians, tudo mais. Mas eu, particularmente, gostaria sim de ver o Daverson no Corinthians, porque acho que é um jogador que tem personalidade, que tem raça, que tem vontade, que tem garra, o que a maioria desses pé de rato que estão lá não tem. Mateuzinho, que não joga nada, Hugo, que é um dos piores laterais da história do Corinthians. Você entendeu? Rodrigo Garro, camisa 10, que fez 2 gols até hoje com a camisa do Corinthians. É um cara que entrega muito pouco pro patamar que colocam ele aí, que compararam o Rodrigo Garro até com o Neto. Você entendeu? Vocês estão de brincadeira, meu irmão. O Garro não serve para limpar a chuteira do Neto. Você entendeu? O Garro não joga nada, cara. Um jogadorzinho de nível muito fraco. Joga contra times intermediários. Corinthians ganhou aí 3 jogos contra times da Série D, que foi o América de Natal, contra o Argentino Júnior, que é um time fraco na Argentina, e contra o Racing do Uruguai, que é outro time fraco também no Uruguai, e muitos torcedores aí se empolgaram. E eu falei: calma, porque quando o Corinthians pega um jogo de nível igual ele, ou um pouquinho superior, o Corinthians não entrega nada, e o resultado disso é a zona do rebaixamento, que o seu Antônio Oliveira também tem culpa, porque mexe muito mal na equipe, porque insiste com jogadores que não têm condições de jogar no Corinthians. Você entendeu? Então todo mundo tem
ser cobrado em cima dessa situação do Corinthians, sim, tá? Precisa ter vergonha na cara, precisa ter mais atitude e pelo menos o Daverson tem isso. Ah, vai ser o salvador da pátria? Não, mas garra nesse jogador não vai faltar. Então, se vier, para mim é uma baita de uma contratação e o Antônio Oliveira quer ele, porque o Antônio Oliveira não abre mão do Daverson no Corinthians. É uma das prioridades dele nos pedidos de contratações que ele fez para a diretoria